A nossa aula de hoje é sobre pesquisa de marketing e a forma como essas pesquisas podem contribuir para uma melhor compreensão dos consumidores que as empresas pretendem atender com seus negócios. Uma coisa importantíssima da gente observar quando a gente vai partir para uma análise de pesquisa de mercado, pesquisa de marketing, é que um ponto de vista pode ser diferente de outro, ainda que as pessoas estejam olhando para uma mesma coisa, né? Então aqui nós temos algumas figurinhas que mostram isso, duas pessoas, uma de um lado, outra do outro, vendo uma vê um 6, a outra vê um 9, e aqui as barras, uma vê 3 barras, a outra vê 4, porque depende do ângulo aqui de visão que as pessoas estão observando. E aí, na verdade, se a gente for observar o contexto no qual a gente está inserido atualmente, a gente percebe mais do que nunca, né, o processo de polarização das visões a respeito de uma mesma coisa. A questão é qual é o ponto de vista certo e qual é o ponto de vista errado. Talvez não tenha ponto de vista certo e errado. Lógico que as sociedades são regidas por questões éticas que são importantes de serem observadas, mas se a gente pega as questões relativas a consumo, a opções de escolha, não tem como dizer que uma coisa é certa e a outra é errada, diante do contexto cultural, social, que aquela pessoa vivenciou. Isso tudo vai contribuir para que ela tenha um ponto de vista diferente de outra pessoa que tenha passado por um processo de vida diferente do dela. A questão é tentar compreender, quando eu penso no meu consumidor, qual é o processo de vida daquele consumidor, e por isso tão importante definir as questões relativas à segmentação de mercado, para que eu possa identificar, através, por exemplo, de uma pesquisa de mercado, de uma pesquisa de marketing, o que aquele consumidor gostaria para ser atendido, ok? Então, aqui um outro exemplo, né? O nosso ponto de vista pode fazer com que negligenciemos o ponto de vista alheio. Então, aqui uma pessoa olha e vê um ipê lindo, a outra olha e vê todas as folhas caídas no chão. Tem aquela historinha do elefante, né, que colocaram cegos para palpar um elefante. Aí um diz, nossa, tem uma parte muito comprida. O outro, tem uma parte muito dura. O outro, nossa, é um bicho gigante. Aí o outro falou, não, é um rabo fininho. Para que serve, na verdade, essa história, né? Para a gente poder perceber que a gente só compreende fragmentos da realidade. E esses fragmentos levam as pessoas a tomarem decisões, inclusive decisões de consumo. A questão é tentar compreender como as pessoas veem as coisas. Vendedores e compradores têm pontos de vista diferentes, e então o marketing precisa diminuir essa lacuna. De que forma? Justamente fazendo pesquisa de marketing. E não é só fazer um estudo ou obter dados. A pesquisa de marketing ela serve para que a gente possa compreender o consumidor. O objetivo da pesquisa de marketing é esse, eu compreender como o meu consumidor pensa, como o meu consumidor age, o que leva o meu consumidor a tomar determinadas atitudes, determinadas decisões de compra. Então, eu preciso levantar possibilidades, valorizar as conclusões vagas, tanto ou mais que as constatações. Então, muitas vezes, não é a resposta que me leva a ter dados importantes para que eu direcione a minha empresa. Muitas vezes é a falta de uma resposta consistente, por exemplo, para uma pergunta, que me leva a perceber que aquela questão precisa ser mais explorada dentro de um determinado mercado, por exemplo. E aí é importante observar a pesquisa e ter, além de ter dados, conseguir pensar mais sobre essa pesquisa, né? Por exemplo, eu tive um aumento no número de consultas médicas. Eu poderia supor imediatamente que as pessoas estão ficando mais doentes. Ou não, eu poderia também pensar que as pessoas estão ficando mais hipocondríacas, se é que a gente poderia dizer isso. Ou eu posso mesmo dizer que as pessoas estão mais cuidadosas com a saúde nesse momento. Então, as pessoas talvez elas estejam querendo prevenir mais para não ficarem tão doentes. Então, dizer que está aumentando o número de consultas médicas é uma constatação. O que isso quer dizer? Eu vou precisar conseguir interpretar esse dado para que eu possa fazer alguma coisa com ele. A maioria dos profissionais de marketing consideram a pesquisa de marketing uma busca por conclusões precisas, comprovadas, e a gente vai ver que esse nem sempre é o melhor caminho. A gente tem a abordagem típica aqui, que a gente pega dados, né, sobre o comportamento do consumidor, e a gente analisa esses dados de comportamento do consumidor. Então, por exemplo, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apontam que a alimentação fora do lar ficou 10% mais cara.
No mesmo período, comer em casa registrou alta de 9,8%. Então, eu olho para esse dado, eu poderia olhar para esse dado e dizer o seguinte: bom, a alimentação ficou mais cara e é por isso que as pessoas estão comendo mais em casa. Poderia, olha, né? Os dados são até compatíveis. Comer fora ficou caro, as pessoas estão comendo em casa. Se eu olhasse esse dado, por exemplo, nesse contexto atual, eu poderia dizer, nossa, as pessoas estão preferindo comer em casa porque a alimentação fora de casa ficou mais cara. Mas se eu pegar, por exemplo, esse dado no contexto de pandemia, eu vou dizer o seguinte: as pessoas estão com medo de comer na rua e por isso elas estão comendo em casa. Então, às vezes, associar dados, essa associação, ela não é tão imediata assim. Eu preciso tentar compreender um pouco mais o mercado para além de simplesmente analisar dados sobre o comportamento do consumidor. Aqui tem uma outra etapa importante, que seria coletar informações de pesquisa específicas sobre os produtos. Aqui eu coloquei só um exemplo em termos de utilização de micro-ondas no Brasil. O micro-ondas chega no Brasil na década de 90, mas o primeiro micro-ondas foi criado lá na década de 40, né, no mercado norte-americano. E aí um censo demográfico de 2000, já tem um tempo, né, mostra que 32% só dos domicílios brasileiros tinham micro-ondas. Então, se eu perguntasse, por exemplo, na sala de aula, né, quantos alunos utilizam o micro-ondas para cozinhar? Provavelmente muito poucos, né? A gente não criou uma cultura de cozinhar com micro-ondas. A gente criou uma cultura de cozinhar com fogão. Se a gente for pensar, né, em termos de cozinha, a gente usa muitas vezes o micro-ondas para aquecer uma comida, para descongelar alguma coisa, para fazer pipoca, para esquentar leite, mas não para cozinhar, né? Nós não temos o hábito de preparar pratos no micro-ondas, como, por exemplo, é o caso do mercado norte-americano, né? Então, a gente tem aqui especificidades do mercado, que foi um pouco do que a gente trabalhou também com as palestras do Hiller na Semana da Marca. Né? Tem coisas que são específicas de cada mercado, comportamentos específicos, e eu também preciso considerar essa questão cultural quando eu vou, por exemplo, observar esses dados que eu obtenho com as pesquisas. Realizar o levantamento para desenvolver um entendimento quantitativo válido dos consumidores. Então, eu poderia perguntar, né, fazer uma pesquisa: quantos domicílios no Brasil utilizam micro-ondas para cozinhar? Poderia passar, né, em todos os domicílios para fazer essa pergunta. E aí eu quantificaria as respostas com uma amostra que fosse grande o suficiente para fazer generalizações. Então, se eu consigo, né, por exemplo, pegar 80% dos domicílios brasileiros e ver quantos por cento deles têm micro-ondas. Dentro desses que têm micro-ondas, quantos por cento utilizam micro-ondas para cozinhar? Talvez eu tivesse uma amostra suficiente para dizer o seguinte: olha, brasileiro não usa micro-ondas para cozinhar, brasileiro usa micro-ondas para fazer outras coisas, ok? Bom, mas a compreensão dos clientes envolve bem mais do que isso, que é o que eu vou tentar, é a principal coisa que eu vou tentar passar para vocês aqui durante essa aula de pesquisa de mercado. Que mais importante do que eu ter um dado é eu compreender o cliente. É interessante, eu sou, por formação, eu sou economista, né? Minha graduação em economia, um dos meus mestrados é em economia, meu doutorado é em economia. E aí é interessante porque economia é uma área que a gente tem uma forma bem clara da gente observar isso, porque dois economistas com visões muito diferentes podem olhar para o mesmo dado e um dizer que aquele dado é muito bom e outro dizer que aquele dado é muito ruim. Por quê? Porque, por exemplo, depende de qual perspectiva que eu estou avaliando. Um dado, por exemplo, que pode ser muito bom para a empresa, pode ser muito ruim para o funcionário. Né? Se eu pegar esse contexto de pandemia, nossa, é muito bom para a empresa que os funcionários voltem a trabalhar, diriam os empresários. E as pessoas que defendem os trabalhadores vão dizer o seguinte: olha, o trabalhador, ele não tem como isolar as pessoas da família de grupo de risco, então não é uma boa hora para o trabalhador voltar ao trabalho. Aí os empresários diriam: não, mas é bem melhor ele voltar a trabalhar e ganhar dinheiro do que morrer de fome. E as pessoas que defendem o trabalhador diriam: não, olha, é muito mais interessante se o governo criar políticas para que possa manter esse trabalhador em casa nesse período crítico. Né? Então percebam que é uma situação em que segmentos diferentes estão olhando para uma mesma questão e têm pontos de vista muito divergentes. Às vezes, baseados em um dado ou até mesmo num gráfico que vai ser exatamente o mesmo. Né? Eu posso olhar, por exemplo, os dados de morte no Brasil e dizer: nossa,
15 mil pessoas é muito pouco, é muito pouca gente que está morrendo no Brasil. Olha nos Estados Unidos quanto já morreu. E alguém vira e fala assim, não, mas 15 mil pessoas é gente demais da conta. Compara com outros países, por exemplo, vizinhos do Brasil, para a gente ver o tanto de gente que é a mais que tem morrido aqui, né? Ou se eu pegar a perspectiva da família dessas pessoas, uma pessoa é gente demais, perto das, né, de 15 mil. Então, é o mesmo dado, 15 mil pessoas. Agora, qual é a avaliação em relação a isso? Isso é importante de se pensar. Então, quando a gente está fazendo uma pesquisa, né, que a gente pega uma amostra, eu preciso avaliar qual é o tamanho da amostra. E essa amostra ela pode ser um dos aspectos importantes para que contribua para que eu compreenda o cliente. A presunção envolvida aqui nesse processo de pesquisa de mercado é que o nível de conhecimento aumenta com o volume de dados disponíveis. Então, o que eu posso dizer? Que se eu pego uma amostra muito grande, obviamente que aquela amostra seria mais confiável do que se eu pegar uma amostra muito pequena, né? Então, pesquisas de mercado mais consolidadas, elas fazem um levantamento de opinião, por exemplo, de muitos clientes, para que aquela opinião possa ser considerada razoável. A questão é que, ainda assim, há limitações na interpretação desses dados. Lógico, gente, aqui eu não estou querendo desqualificar as pesquisas quantitativas e dizer que essas pesquisas não servem para nada ou que, de fato, uma amostra maior seja melhor do que uma amostra pequena. O que a gente procura chamar atenção aqui é que há uma limitação nas pesquisas que sejam especificamente quantitativas. Se usar ordem diferente nas perguntas ou alterar a linguagem, pode-se obter um resultado diferente. E isso é uma questão que precisa ser muito pensada. É interessante quando a gente tem um processo de orientação, né, de trabalhos de pesquisa, de extensão, a gente observar que, às vezes, o que a pessoa está querendo perguntar não é aquilo que quem está respondendo compreende. Por quê? Porque isso vai depender da forma como eu organizo a pergunta, né? Então, olha, perceba um exemplo de pergunta influenciadora. O quão nervoso você fica quando uma compra online não pode ser efetuada com sucesso? Enfim, eu já estou dizendo que a pessoa fica nervosa quando ela não consegue comprar alguma coisa online. Pode ser que a pessoa não fique. E aí, eu vou, né? Vamos supor que para essa resposta eu tenha lá um questionário que tem uma escala. Eu fico muito nervoso, pouco nervoso. Ok, eu posso talvez marcar lá que eu não fico nervoso. Mas e se for uma escala, né? Eu fico de nervoso numa escala de 10 a 100, sei lá, né? Pode ser que as respostas que estejam lá não me contemplem, ou que eu possa ser induzido. Eu nem pensei que eu ficaria nervoso quando eu não consigo comprar alguma coisa online, mas quando eu leio a pergunta, eu já penso, nossa, de fato, olha, eu fico nervoso, né? E talvez eu nem fique, mas a pergunta me influencia a achar que eu fico, né? Um exemplo da mesma pergunta feita de forma imparcial poderia ser: tente se lembrar de uma ocasião onde uma compra online não pode ser completada por algum motivo. O que você sentiu ou pensou na ocasião? Pode ser que você não tenha nem ligado, pode ser inclusive que você tenha achado bom a compra não ter dado certo, porque você tenha pensado, nossa, eu ia comprar aquilo lá à toa, né? Nem estou precisando mesmo, que bom que não deu certo. Poderia. Então, o fato de não ter dado certo uma compra online poderia inclusive te deixar feliz e não nervoso, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado na elaboração das perguntas. O sol nasce todas as manhãs, o que leva a concluir que nascerá amanhã. Em termos práticos, é justificável acreditar nisso. Então, lógico, a gente tem premissas, né, que são razoáveis da gente acreditar. Mas o sol nascer todas as manhãs, não há garantia de fato de que o sol vai nascer amanhã. É presumível que a gente tendo um comportamento constante de alguns fatores, que aqueles fatores tendam a continuar daquela forma, mas de fato a gente não tem garantia para nada, né? Eu poderia dizer para vocês na segunda-feira que a gente interrompeu as aulas presenciais por conta do coronavírus, que durante aquela semana eu com certeza daria matéria nova e um trabalho dentro de sala de aula nas disciplinas que eu ministro. Na quarta-feira eu já não estava mais em sala de aula dando aula, né? Então, por mais que os fatores levem a gente a acreditar que há uma tendência de que as coisas aconteçam de uma forma, não tem como a gente ter garantia disso, né? Por quê? Porque a gente tem, na verdade, possibilidades ilimitadas, né? Quem pensou que
estaria trancado dentro de casa, por exemplo, há 60 dias num contexto de uma pandemia mundial quando começou o ano. Provavelmente pouquíssimos brasileiros pensaram nessa possibilidade, se é que alguém pensou, né? Então a conclusão inevitável é que a indução não é uma prova e nenhum volume ou reaplicação dos dados pode por si ser usado como prova. A pesquisa é sempre conjectural, fundada em pareceres. Então, quando eu faço uma pesquisa e consigo os dados, é possível indicar alguma tendência, mas garantir que aquilo vai se consolidar daquela forma não é possível. É melhor ter uma amostra maior, porque isso dá mais confiança de que obteríamos exatamente o mesmo número se perguntássemos a mais pessoas, mas não se trata de um fato comprovado. Então, não é porque a maioria responde uma coisa que de fato aquilo representa a totalidade de opiniões, né? É muito comum as pessoas generalizarem, dizerem, nossa, todos os brasileiros prefeririam voltar ao trabalho porque eu fiz uma pesquisa e isso indicou que todo mundo que eu pesquisei queria voltar ao trabalho. Peraí, não, você não pesquisou todo mundo, pode ser que você tenha pesquisado uma quantidade razoável de pessoas, mas todo mundo não. Né? Então não dá para fazer generalizações, isso também é muito importante. Então eu posso dizer, olha, da minha pesquisa, da minha amostra, X% das pessoas responderam que querem isso ou aquilo, ok? O que uma determinada pontuação realmente significa? Na avaliação de micro-ondas mais modernos, os consumidores atribuem à velocidade de cozimento uma pontuação 8.2. Pode-se dizer que isso significa que os consumidores consideram a velocidade muito importante, ok? Mas como saber disso? Na verdade, para que a gente possa avaliar pontuações em pesquisa, a gente recorre a uma coisa chamada categorização. Os números eles precisam ser descritos de alguma forma, em geral usando conceitos, que são menos precisos do que a quantificação. Então, se eu digo que a velocidade do cozimento com uma pontuação 8.2 é importante, né, eu posso pensar que talvez uma pontuação 4 indique que as pessoas não liguem, por exemplo, para a velocidade de cozimento. Né? Então, 4 seria uma nota não importante. Mas a questão é o limite do que se considera aqui como razoável para ser importante ou não importante. Por exemplo, se as pessoas tivessem dado nota 7.9, isso também seria considerado como importante a velocidade de cozimento? E se a nota fosse 6.8? Então, o limite aí é muito difícil de ser avaliado. Né? Por que eu posso dizer que um aluno que obtém uma nota 60, ele está apto para seguir para um próximo semestre, e um aluno que teve uma nota 59,5 não está apto? Esse meio ponto, de fato, separa a aptidão dos alunos a serem aprovados ou não numa disciplina? Né? Essa questão da pontuação, a gente precisa dessas categorizações, mas o quanto elas conseguem explicar a realidade também há um limite. E aqui tem um exemplo bem interessante, né? Porque tudo depende de comparação. Quando uma mulher é considerada alta? Uma mulher é considerada alta, por exemplo, quando ela tem 1,80 m, ok. Mas 1,70 m é uma mulher alta? Para mim, por exemplo, que tenho 1,64 m, uma mulher de 1,70 m é alta, porque eu já não me acho muito baixa com 1,64 m. Então, 1,70 m é maior que eu, para mim é alto. Mas se eu pego uma mulher, por exemplo, de 1,50 m, ela vai dizer o seguinte, nossa, uma mulher de 1,60 m é alta, né? Então, o que separa? Qual é o limite entre uma mulher alta ou uma mulher que não é alta? Né? O que seria, por exemplo, um homem baixo? Aqui tem o Tom Cruise, né? Então, aqui ele tá com 2 namoradas que são bem maiores que ele. Aí eu vou dizer, nossa, Tom Cruise é baixo. Mas peraí, o cara tem 1,70 m, ele não é tão pequeno assim. Tudo depende da comparação, né? Eu estou comparando ele com o quê? Eu estou comparando a altura com o quê? Então, esse limite, ele vai ser influenciado por critérios comparativos, por questões culturais e uma série de outros fatores. E aí, quando a gente parte para critérios subjetivos, fica ainda mais difícil. Né? Por exemplo, como seria uma mulher bonita hoje? Né? Se eu perguntasse para vocês, o que é uma mulher bonita? Provavelmente eu obteria algumas respostas de padrão de beleza socialmente aceitos hoje em dia, mas talvez algumas pessoas respondessem coisas que estão fora desse padrão de beleza. Né? Pode ser que alguma menina, por exemplo, responda, nossa, uma mulher bonita é uma mulher que
se autoafirma da forma como ela é, independente de ser gorda, de ser magra, de ser baixa, de ser alta. Uma mulher bonita é aquela que se valoriza com todas as características que ela tem, né? Isso seria uma ótima resposta. Talvez alguma menina dissesse, nossa, uma mulher bonita é uma mulher de 1,80 m, loira, peituda, com uma bunda grande. Talvez uma outra pessoa dissesse, não, uma mulher bonita é uma mulher oriental, de cabelos lisos, de traços finos. Talvez uma outra pessoa dissesse, uma mulher bonita é uma mulher negra, com cabelo afro. Então, assim, isso depende, né? Depende de quê? Depende de uma série de informações culturais. E aí aqui tem alguns exemplos de como isso muda também com o passar do tempo, né? Aqui a gente tem uma escultura do que seria um corpo ideal de uma mulher 22 mil anos atrás, né? Depois a gente tem aí no período do Renascimento a referência de uma mulher mais rechonchudinha, né, com formas mais arredondadas aí no período renascentista. Na década de 80, o corpo da Madonna era considerado modelo de beleza. Por quê? E aí a gente precisa compreender qual é o status daquela situação, né, daquele contexto histórico. Por exemplo, a década de 80 marca muito um período em que a mulher se insere com mais força, por exemplo, no mercado de trabalho. Então, esse corpo mais definido, né, mais musculoso, tem a ver com essa força da mulher ao ingressar em outras esferas que antes ela não participava, né? Aí aqui vem a década de 90, que vem com essa história da ditadura da magreza, né? As modelos extremamente esqueléticas. Então, os padrões de beleza, eles também mudam. Então, a questão é, eu preciso compreender numa pesquisa de qual contexto que eu estou falando, né? Os nossos conceitos são vagos, somos sempre imprecisos, e os rótulos são opiniões, né? Mas isso não é necessariamente uma desvantagem. Sem dúvida, é necessário tentar ser objetivo para a gente fazer uma pesquisa, né? Mas a importância maior é explicar a razão pelas quais os consumidores podem gostar do produto e como desejam utilizá-lo. E aí as explicações não estão nos dados, né? Por exemplo, numa amostra de 400 consumidores, estatisticamente representativa, 85% dos consumidores comeram frango pelo menos 4 vezes na semana. O mesmo resultado foi obtido com uma amostra de 2.000 consumidores, ou seja, tem uma amostra razoável aí, né? A conclusão, eu poderia dizer, nossa, as pessoas estão comendo frango pelo menos 4 vezes na semana, as pessoas gostam de comer frango. Será que é razoável eu dizer isso? Provavelmente não, eu vou ter que ter outras explicações. Né? Onde está a explicação? Seria possível prever que os consumidores continuariam comendo frango? Previsão não é explicação, né? Prever é um ato de fé e não de lógica. Então, eu poderia ter uma explicação simples, que é essa, que os consumidores comem frango porque gostam do sabor e, portanto, vão continuar comendo. Só que essa explicação não está nos dados, né? Então, eu precisaria saber mais. Por quê? Porque esses dados poderiam me explicar, por exemplo, que os consumidores estão preocupados em, por exemplo, diminuir o peso e por isso estão querendo comer uma carne mais magra. Ou os consumidores não gostam tanto de frango, mas estão sem grana para comprar outro tipo de carne, o preço do frango está mais baixo, eles estão comendo frango porque está mais barato. E aí, nesses casos, né, pode ser que eu chegue no peso que eu gostaria e pare de comer frango, ou pode ser que o preço do frango suba e eu não continue comendo frango. Então, não dá para dizer que o consumidor que come frango 3, 4 vezes na semana é porque gosta e muito menos que ele vai continuar comendo frango, né? Então, a única forma de traçar uma previsão é tendo uma explicação. Uma previsão baseada apenas nos dados não se justifica em termos lógicos. E aí, os dados não são muito úteis sem que se tenha uma explicação. E de onde vem a explicação? Vem da criatividade, né? A explicação é um ato criativo de se descobrir o que se passa com os consumidores. Pode ser inspirada pela análise dos padrões de dados ou resultar de impulsos criativos, experiência e intuição. Interessante, eu acabei de fazer o curso com o Marcos Hiller, um curso de formação de estrategistas de marcas. A gente teve um curso de 4 dias com ele, bem intensivo, um curso online ao vivo. E é interessante porque ele tem uma empresa, né, a True Stories, que é uma empresa de consultoria de marketing, e ele relata que é justamente a principal questão que ele trabalha nas consultorias dele é compreender e explicar qual é o consumidor que a empresa que ele pega como cliente procura atender. Então, para isso, ele acha o que ele chama de, por exemplo, consumidores extremos, para identificar
o que faz com que aquela pessoa tenha aquele padrão de consumo? O que faz com que aquela pessoa compre aquele produto ou tenha acesso àquele serviço? Né? São pesquisas em profundidade para entender melhor aquele consumidor. E aí a gente aprende ainda mais quando os dados nos levam a rejeitar uma explicação. Se os dados refutam uma explicação, é necessário uma nova explicação. Então, se eu tenho a pesquisa e os consumidores me respondem lá que comem frango 3 a 4 vezes na semana, e aí você faz uma pergunta simples no mesmo questionário, você gosta de comer frango? E a pessoa responde que não, aí eu penso, nossa, mas peraí, então por que essa pessoa está comprando frango 3, 4 vezes na semana? Né? Então, isso é uma questão importante. Não é fácil entender e explicar por que as pessoas fazem o que fazem. Além disso, se já é difícil explicar o comportamento de pessoas que conhecemos bem e que têm muito em comum conosco, imagine o desafio de explicar consumidores que podem ser tão diferentes quanto água e óleo. Então também tem isso, às vezes é muito fácil eu fazer suposições sobre hábitos de consumo que sejam muito parecidos com os meus. Mas e quando vai para uma segmentação de mercado que é muito diferente da minha vida? Né? A gente tem padrões de consumo, por exemplo, de artigos de luxo que eu não consigo nem imaginar como é o comportamento daquela pessoa em relação àquilo. E que aí é uma outra questão muito importante, é a gente tentar, lógico que a gente não consegue isso 100%, mas sair do julgamento. Né? A gente tentar enxergar coisas que nos pareçam incomuns como normais e passar a nos surpreender com coisas que a gente antes achava normal. Essa questão é uma questão bastante importante quando a gente vai fazer pesquisas de mercado. E aí, as pesquisas elas podem servir, né, para testes de preferência de produto, para prever vendas numa determinada região, para avaliar se as pessoas estão gostando ou não de uma determinada propaganda, como e por que observamos certos efeitos no mercado e o que isso significa. Né? Então, compreender o mercado é fundamental para o sucesso do marketing. E aí aqui a gente tem alguns exemplos de empresas que tentam fazer coisas e o resultado é muito ruim, né? Eu tenho uma mudança aqui, por exemplo, dessa embalagem de um suco de laranja que fez com que a empresa perdesse quase 20% das vendas quando ela trocou a embalagem do suco. Talvez se ela tivesse feito uma pesquisa do porquê as pessoas valorizavam o suco, ela não tivesse, né, dado uma bobeira desse tipo. Pesquisas de marketing, então, elas servem para concepção, coleta, análise e edição de relatórios de dados e conclusões relevantes sobre uma determinada situação de marketing enfrentada pela empresa. Eu vou parar aqui para a gente poder continuar no próximo vídeo, para que fique mais fácil, mais tranquilo de se assistir às aulas.